Eu quero dar alguns conselhos, né? Daqui a pouco falar mais um pouco sobre isso, sobre, ok, nos tornamos um, agora não é mais o eu, não é mais o meu, é o nosso. União é tornar-se uma só carne. União do Espírito é um selo, união no Espírito é uma coisa que nunca mais se separa. Nós temos duas formas de pensamento de união e as pessoas se casam por essas duas formas. Nós podemos nos unir como Espírito e entender que o ato do casamento foi um ato espiritual e nós estamos unidos espiritualmente. E nós podemos nos unir por um objetivo, por um propósito. O pensamento espiritual, então, é, ok, eu me uni porque eu sei quem sou e eu me uni a uma pessoa que também sabe quem é. E agora nós vamos viver um para o outro. E alguns casamentos, a maioria todos os casamentos, na verdade, que não são em Cristo Jesus, eles se unem por um objetivo. É muito mais fácil a vida a dois, né? Mas aí a gente consegue conquistar coisas mais rápido. Daí a gente... Então é sempre um objetivo, é sempre alguma coisa. Afinal precisa de alguém para eu poder criar uma família. É sempre para um objetivo. Ou seja, o pensamento espiritual é de servir, se entregar. O pensamento natural é de essa pessoa me ajudar, me auxiliar a chegar em algum lugar. A união natural funciona, quando a gente tá falando de união agora, né? A união natural funciona? Sim, até que o objetivo se cumpra. Já viu aqueles casais que daí falam assim, agora os filhos estão criados, né? Já saíram de casa, né? Já não aguento mais o velho, já não aguento mais a velha. Já viram isso? E aí agora já não tem mais mal em a gente se separar. Ou a gente não se separa porque a gente tem as crianças. Ainda tem um objetivo. Percebe a união aqui? Existe uma união, mas dentro de um objetivo, dentro de um alvo. A partir do momento que aquele objetivo é alcançado, a gente vai comprar um apartamento, aí compra um apartamento, aí agora? Nossa, na verdade eu nem gosto muito de você. E tal, e aí começa a crise. Percebe? É uma loucura. Mas existe. Funciona até um pedaço. Né? A Torre de Babel, todo mundo se uniu e estava construindo. Deus teve que vir aqui ver o negócio. Imagina, funciona. Mas não é a união que nós estamos falando sobre casamento, a união espiritual que nós estamos falando. Então essa união natural, ela funciona sim. Né? A Torre de Babel aconteceu, nós vemos isso muito acontecendo, mas agora, né, quando a gente vê a parte espiritual, é a compreensão de que eu estou me entregando ao serviço, eu estou me entregando a alguém para abençoá-lo, amá-lo para o resto dos meus dias aqui na Terra. É sobre isso que a gente está falando. Por isso a união da parte de Deus trabalha mais com a compreensão de identidade do que com a compreensão de objetivos, de sonhos, de realizar coisas. Você precisa compreender quem é para você poder servir. Se você não compreende quem é, você não consegue servir, você não consegue abrir mão, você não consegue, no primeiro momento de discussão e coisa, você entra nos seus desejos, no seu direito, naquilo que você quer. E quando é o eu, não tem espaço para o nós. E aí isso não é união. Por isso que no casamento, para existir o nós, você tem que abrir a mão do eu. Isso é a união espiritual. É você poder juntar-se com a outra pessoa. Existem alguns conselhos que eu quero dar, eu sempre dou nessas aulas aqui, a respeito de aliança. Conselhos sobre aliança do casamento agora, vamos falar de casamento. Aliança no casamento você tem que tratar da mesma forma que Deus tratou a gente em graça. Você sempre tem que olhar para outra pessoa em graça. Graça, por exemplo, revela proteção. Aliança significa, trabalhada dentro da graça, revela proteção. É por isso que Deus coloca aliança no nosso caminho, para a gente poder viver relacionamentos protegidos. Vamos pensa aqui comigo. Você está lá na 5ª série. Todos já fizeram 5ª série? Tá, vocês lembram da 5ª série? Eu não lembro muito, mas lá na 5ª série, lá, sei lá, quantos anos? Uns 10 anos, 11 anos. E a professora fala para você assim,
Olha, turma, hoje é sexta-feira, tá? Turma, para segunda-feira vocês precisam me entregar a tarefa tal, tá bom? Tragam escrito a tarefa tal, né? Traga aqui a tarefa tal. E aí você sai ali sexta-feira e tal, e os amiguinhos estão na tua casa, lá teu pai chamou um casal de amigos, os amiguinhos estão na tua casa, você vai jogar futebol. Aí a mãe grita, você não tem tarefa? Não, eu faço depois. Aí sábado o dia inteiro você percebeu lá que a galera estava indo não sei aonde, você foi também. Domingo você foi na igreja, teu irmão brigou com você no meio do caminho, vocês ficaram de mal brigando a tarde inteira, quando viu já era hora de dormir, chega segunda-feira de manhã, você está na escola, você entra lá na carteira, você senta, a professora entra e você lembra, eu não fiz a tarefa. Meu Deus do céu, não fiz a tarefa. Você fica quieto lá já, você já senta mais para trás, fica de cabeça baixa, para a professora não olhar para você, para ela não lembrar. De repente, lá na frente tem um amiguinho que... Professora, você não vai cobrar a tarefa? A vontade que você tem é de levantar, pegar aquela cadeira e jogar lá na frente, lá ver se acerta na nuca daquele infeliz. Né? Aquele treco assim, é a quinta série, é selvagem, né? É aquele negócio. Mas percebe? Agora imagina se fosse diferente. Sexta-feira você sai, a mãe fala, fulano, você não tem tarefa? Ah, é verdade, mãe, vou lá fazer. Meia hora você faz, sai de lá, aí você passa o final de semana inteiro tranquilo, chega segunda-feira, a professora entra na sala, ela não fala da tarefa. Quem é que levanta a mão? Professora, você não vai cobrar a tarefa? Eu nunca fui o que levantou a mão. Enfim, mas percebe aqui, ó, você tinha um acordo com a professora. Vamos pensar que esse acordo era os termos de uma aliança. Quando eles não são cumpridos, você se sente desprotegido. Você se sente sem chão. Você tenta se esconder, você tenta se resguardar, você tenta de tudo para que aquilo não seja exposto. Mas quando você realiza, você está dentro, você entende que o pacto que você fez está de fato se concretizando, você deu valor para aquilo que você falou, você cumpriu a sua palavra, você tem liberdade. Ou seja, liberdade não está em fazer o que eu quero, liberdade está em cumprir aquilo com que eu me comprometi a cumprir. Por isso que Deus fala pouco. Porque tudo que Ele falar, Ele tem que se comprometer. Ele vai ter que acontecer, senão Ele deixa de ser livre. Deus não vai deixar de ser livre, então é por isso que Deus fala pouco. Mas a aliança, então, ela mostra essa proteção, porque, ou seja, eu estou dentro de uma aliança, eu tenho uns termos, eu estou cumprindo, eu estou livre. Agora, se eu não quiser viver isso, não faça aliança. Se você não quiser cumprir a sua parte da aliança com a outra parte no casamento, nem faça, nem case. Porque o casamento é muito sério. É muito sério. Casamento é uma aliança, tem valor, peso eterno. É até que separe aqui, mas para a eternidade toda vai ficar marcado lá. Fulano casou com ciclana. Pronto, o universo sabe todo, o mundo espiritual todo sabe, todo mundo vê. A gente vê menos do que, na verdade, o mundo espiritual vê que vocês se uniram. Imagina, no dia em que você está lá, você vai lá, assina no cartório, lá, negócio, depois os líderes vão ensinar vocês. Aí vocês assinam lá no cartório, depois vocês entram lá na frente, a mulher entra, lindo, aquele negócio todo, vem a criancinha, joga as pétalas, você troca aliança, aquele treco todo. Daí você vai lá, noite de núpcias, uau, legal, que top, isso aí, passou, que dia, estava esperando 60 anos para esse dia, e aquele negócio e tal. Aí, naquele momento ali, imagina assim, o mundo espiritual estava vendo duas pessoas, de repente, agora só existe uma só. Consegue imaginar isso? Se tornaram uma só carne. Agora, quando olha lá do céu, lá, vê um só. Vê um só. Não acha mais o outro. Onde que estava o outro? Não, mas e aquele? É um só. É um só. Então está falando de unidade, está falando dessa união. Na aliança com Deus, nós entramos, por exemplo, com o nosso nada e Ele com o todo dele. Assim é que vivemos.
Nós damos tudo, mesmo que a outra parte não esteja cumprindo a parte dela. Isso chama-se graça. Mesmo que a aliança seja condicional, a minha vida, a minha decisão de aliança é incondicional. Mesmo que a outra parte não cumpra, eu vou cumprir com a minha. Mesmo que a outra parte se demonstre adúltera ou corrompida com relação aos princípios da aliança, eu vou continuar cumprindo a minha. Isso é graça na aliança. É assim que Deus trata conosco, é assim que Deus faz conosco.